Oi, gente! Está começando mais um Unend Talks. Muito prazer, eu sou a Nath Curvelo. Ao meu lado temos... Nanda Vidala. E aí a gente vai falar muito sobre esporte, as mais diversas modalidades. A gente está junto com a Unend, que é uma plataforma de materiais esportivos second hand. E a nossa convidada de hoje, ela é triatleta amadora, criadora de conteúdo, patrocinada pela Unend, é a Eve Bombonato. Muito prazer, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Estou muito feliz com esse convite, vai ser um prazer conversar aqui com vocês hoje. E a gente vai falar muito sobre a experiência dela nos esportes. Vamos lá, como é que começou a sua trajetória? Eu sei que você veio da corrida, não é isso? Mas desde pequena você gostava de esporte? Ou isso foi depois? Eu sempre fui uma criança muito ativa nas brincadeiras, assim. Jogava futebol, andava de skate, tinha irmão, né? Então, tinha muitas brincadeiras, assim, envolvendo esporte. E a corrida surgiu na minha vida de uma forma meio despretensiosa, assim. Eu morava no interior, não tinha academia na cidade, não tinha... nada além da educação física da escola ou do futsal com as minhas amigas e coisas que dependiam de outras pessoas, assim, né? Então, eu comecei a meio que correr sozinha, sem relógio, sem tênis específico, só pegava, saía pra depende de correr. ninguém, vambora. Vambora, vamos correr. Comecei assim com os meus 14 anos. E aí, fui levando de uma forma... cedo. sem pretensão nenhuma, assim. E depois eu... E quando que virou essa chave, essa vontade de realmente profissionalizar a corrida, né? Então, essa chave demorou um pouco mais, mas eu comecei a ser um pouco mais dedicada, assim, quando eu decidi em 2018, assim, naquelas resoluções de ano novo, que eu ia fazer a minha primeira meia maratona. Do nada, você Do falou, nada. Vou fazer. Vou fazer, e é esse ano, e comecei a treinar. Aí, na época, eu usava... Sem experiência nenhuma, assim. Nada. E aí, aplicativo. morando lá ainda? Não, aí eu morava já em tá- Porto Alegre já. Ah, tá. Morava em Porto Alegre. Usei o aplicativo da Nike na época, que me dava os treinos. E foi assim que eu fiz a minha primeira meia maratona. E como foi? Sofrido? Foi ótimo, me diverti do começo ao fim. Fiz 1h56, eu acho, pra primeira. Já ótimo, de Treinando dois, sozinha, primeira, assim, já tá dentro eu do... achei excelente. Comecei bem, vamos embora. Aí Leva um jeito pra isso. Tô aqui, tô bem. Exato. Aí depois veio aquela dúvida, né? Tipo, faço meia de novo ano que vem, vou pra maratona, porque eu não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo, né? Mas o bicho pica, né? Dá aquela vontade. E aí eu também não tinha amigos da corrida na época, porque eu não participava de assessoria. Era muito, tipo, tava descobrindo o caminho, né? E você pulou, você nem correu 5, 10, prova nenhuma. Foi treinando, fez 21. Eu já tinha feito umas provinhas de 10, Mas assim, nada mas assim, nada de... Foi o desafio, Vambora foi pra a meia resolução maratona, dela de vambora. novo. Vou fazer. Eu já tinha fez. feito uns longões, Tá. assim, mais de Já. 15, 17, assim. Então, era meio que... Não foi uma paraquedas, terapia, quase. Mas Mas foi era um outra desafio, forma de pessoal, levar. lógico. Aí depois que eu fiz a maratona, em 2019, porque Aí eu você fiz resolveu, a vou maratona, fazer a maratona. né? E aí eu me lesionei, porque eu continuei com o aplicativo da Nike, sem treinador e tudo mais. Mas eu fiz a prova, 3h52 para uma primeira maratona Sub-4 também, também, foi bem. feliz do começo ao fim. Me falaram que ia doer muito e eu tava esperando aquela hora. E, tipo, Então. foi bem bom, poxa. na real. Eu senti um pouquinho na parte interna das coxas, assim, tipo, do 38 pra frente, mas nada que me limitasse também. Deu até pra sprintar no final, então, assim, os últimos 2 quilômetros foram firmes. Não, se for Guardou um gaizinho, Foi no você 38 viu? foi bom, né? Porque a gente corre maratona, a então. gente brinca que a maratona tem 7 quilômetros, né? Ela começa no 35. É. Que ali é onde ou vai ou racha, Ali o urso é onde- abraça, a gente segura. O meu medo era os 30. É. Me falavam muito do muro dos 30 quilômetros. No E pra 30 mim passou era tranquilo, E aí eu 35 pensei, tranquilo. Ai, agora a qualquer momento vai ficar Cadê? difícil. Cadê? Vai Cadê ficar esse difícil. momento? Eu tô esperando aqui. E aí... E foi. Nossa, Pô, que legal. foi muito bom. E aí você pegou uma assessoria, envolveu profissionais realmente que Aí eu vi que o entendiam meu resultado daquilo. realmente tinha sido bom, né? Porque na minha primeira maratona eu fui a segunda na minha categoria. Caramba. E eu pensei, agora, já que eu fiz isso Dá aquele sozinha... gás, né? Fala, pô, aqui, ó, Imagina que tô eu vou fazer com grande. um treinador, né? E aí a gente deu um passinho pra trás pra melhorar na meia maratona. Aí eu fiz 2 meses depois uma meia maratona pra 1h36. Tipo, foi uma evolução muito rápida, Nossa, assim. foi muito grande. Tanto que quando ele me falou o tempo e eu vi o pace que ia dar, eu falei, eu não consigo fazer isso. E ele falou, não, consegue sim, pelos teus números aqui vai dar. E eu entreguei E exatamente mudou muito o que... a forma de treinar, a sua rotina? Como é que ficou isso? Então, mudou que eu voltei a fazer musculação, porque isso foi uma falha gigantesca que eu fiz na minha preparação para maratona, porque aí eu pensava, o quê? Minha perna ficava pesada Mais da, leve, da vou correr mais, musculação. Aí eu não conseguia correr direito, às vezes, no outro dia. E aí eu deixei de lado.
o fortalecimento, que hoje eu sei o quanto Que é importante. fundamental, a musculatura tá forte pra aguentar. Exatamente. E aí voltei a fazer isso e alguns treinos mais específicos com o grupo também, que acabava me puxando mais, né? Aí o treino da pista, eu fazia intervalado, mas eu fazia na rua, assim, enfim, era outra dinâmica, A comunidade também acaba ajudando, né? Muito. E eu tava numa comunidade muito legal que me puxava muito, assim, sabe? E foi aí que eu descobri o Ironman. Então, vamos chegar aí. Aí como é que veio o Ironman? Aí ela não pulou pro triatlon, né? Ela pulou pro Ironman. Agora eu quero um Iron. Então, na minha concepção anteriormente, eu achava que Ironman era coisa de profissional, né? Que era coisa tipo de gente Ou de de maluco. outro mundo De maluco. que vive pra fazer o esporte. Sim. E aí eu conheci pessoas normais, com porque vamos emprego, lá, com família. Então, isso que eu ia falar, porque você não vivia do esporte. Não, eu trabalhava em agência de publicidade. Na época eu ainda conciliava. ainda estudava na faculdade também. Então Então era uma trabalhava, rotina... estudava e treinava. É, Pra conciliar era tudo. intenso. É puxado. Aí eu tava da corrida ainda, só nessa Sim. época, né? E aí, enfim, descobri o Ironman e eu pensei, quero fazer isso Ah. um dia. Na época não encaixava na minha agenda, né? Natação e tudo mais. Então encaixava no meu bolso também, de estagiária. Aí foi dando tempo ao tempo, comprei minha primeira bicicleta. Aí comecei a treinar. tudo investimento e também, veio a deixa eu meta falar. de fazer o primeiro Iron antes dos 30, que vai se concretizar agora, em junho. 15 dias antes do meu aniversário. E aí é legal porque aí também você passa a treinar normalmente 2 vezes por dia, todos os dias. Sim, Sábado é. tem o longão, tem que abrir mão daquele jantar, é Porque complicado. você tem um né? compromisso com você mesma, né? E A aí, coisa quando- começa a ficar mais séria, né? Exatamente. Aí quando eu comecei a fazer triatlon era uma rotina insana, assim, porque lá em Porto Alegre a gente não tem uma ciclovia, né? A gente tem que pedalar antes da cidade acordar. Então eu saía de casa às 4h40 pra Sua pedalar, rotina de mudou noite. completamente. É. E aí você que era só da corrida, como é que foi a inserção desses outros esportes? Eu fui começando aos poucos, assim. Eu já tinha começado a pedalar indoor antes de comprar a bike, então já tinha um pouquinho disso na minha rotina. A natação foi entrando aos poucos, assim, só que aí também eu já não trabalhava mais. Quando eu comecei o triatlon, eu já não estava mais na agência. Eu estava trabalhando numa academia na época que eu tinha um horário muito mais flexível. E aí encaixou melhor na minha rotina. Depois eu voltei para agência de novo e aí ficou intenso. Tipo, meu horário de almoço normalmente era o almocloro. Famoso. O é maravilhoso. Nadava correndo, almoçava correndo e voltava pro trabalho. Treinava de chegando novo rápido. no final do dia, de manhã às vezes. De manhã sempre, na verdade, no final do dia às vezes. Era uma rotina intensa. Teve algum esporte Ainda que você é, teve né? mais dificuldade? A natação, com certeza. Eu morria de medo da água, né? Eu não ia em água que não me dava pé. Jamais passava do mar da cintura, assim. E aí? As minhas primeiras aulas foram andando na piscina, porque eu realmente tinha muito medo. E Nossa, aí... mas Fobia era mesmo, né? realmente... Aham. Não estava adaptado, não era Nada. o seu ambiente ali. Não, Aí- piscina, imagina o mar, né? Então, Onda. E como é que faz pra Aí encarar? a gente foi andando na piscina, eu sabia exatamente até onde me dava pé. Depois, quando eu comecei a arriscar um crawl ali, eu sabia, enxergava a linha quando começava a afundar, e aí eu perdia toda a técnica, eu me agarrava na boia do lado, assim, tipo, era um negócio bizarro, assim. Menina. Mas aos poucos foi soltando, eu tive 1 ano, eu acho, quase, de natação até a minha primeira prova. E aí nadei, fui uns 3 dias antes da prova, eu acho, comecei a nadar no mar. Me senti super segura, assim, sabe? Porque eu acho que boa parte também é da gente estar com a cabeça boa e saber que, tipo, eu sei Com nadar, certeza. eu sei lidar com isso. Afogado, não vou morrer, tá tudo então, certo. tem que confiar no que a gente já treinou, né? Lógico. Não, como o mental é muito... Em provas, assim, principalmente, o mental é fundamental, né? É. O mental é fundamental, ficou ótimo. Essa é a minha fala agora. Mas é realmente muito importante, né? E aí você fez umas provinhas pra você ir pegando o jeito, assim. Isso aí. Eu comecei num sprint, que não era a distância típica do sprint. Ele era 750 de natação, só que aí era 30 de bike e 7,5 de corrida, no Challenge lá em Florianópolis. Foi a minha primeira Já prova. era um pouco mais que o short, né? Um pouquinho mais, Eles chamam de sprint lá, Tá, mas é porque, enfim, eles fazem 1/3 do 70.3, né? Tá. Do half distance, que eles chamam no Challenge. Mas foi bem legal, Muito assim. legal. Era pra ter estreado num sprint mesmo, num short. Só que eu quebrei o dedo de um jeito aleatório, assim, tipo, 2 semanas antes da prova e eu não pude fazer. Mas enfim, né? A gente vai se adaptando e segue Coisa a que vida. acontece no Tem que ser do triatlon, jeito né? Acontece. que é, né?
E aí agora, mês que vem, em junho, Uhum. como é que tá esse coração? Tô muito ansiosa. Assim, uma ansiedade boa, sabe? Tô louca pra viver esse momento, na verdade. esperado porque momento. era pra ter sido ano passado. Eu fiz boa parte do ciclo pro Ironman de Cozumel. E um pouco mais de um mês antes da prova, eu tava com uma dor perto do quadril, assim. Cheguei a pensar que pudesse ser fratura por estresse. Teve um treino longo que eu terminei preocupada, falei com o meu treinador na hora, assim, e já, tipo, saí do treino ligando pro meu ortopedista pra conseguir o encaixe quanto Tô indo pra aí. antes. Tá, vamos falar um pouco desse ciclo, então. Como é que funciona? E aí, acabou que houve uma frustração, então, ano passado. assim, né? Então, eu consegui jogar a inscrição pra esse ano. Não sei se eu vou fazer esse ano também, porque tem várias coisas pendentes aí pela frente. Mas eu tive que desistir porque eu tava com um edema na banda iliotibial, bem na parte superior, assim, perto do quadril. Eu tive que fazer infiltração de corticoide, aí eu não podia treinar, porque tinha que deixar o remédio agir. Aí depois era, tipo, uma das principais semanas do ciclo, assim, sabe? A gente tava no pico, eu não podia fazer nada. E aí eu acabei desistindo da prova porque eu não queria completar o meu primeiro Mas foi uma Ironman. boa escolha. Foi completar, ótimo. falar, Porque, talvez não é, você ia pensar, e não é mais o talvez que eu nem quero. completasse, né? Eu É. ia sofrer muito na prova e não Mas era isso que eu queria agravar pra sua minha, lesão, pra talvez, minha primeira vai experiência saber, também. Exatamente. não é? Tinha uma grande possibilidade. E aí, você começou o ciclo depois, agora, pra essa, como? Como é que... Então, eu comecei com o braço quebrado dessa vez, né? Tipo, muitas incertezas na minha vida. Assim, ó. Sempre alguma A coisa. resiliência tá muito em dia, entendeu? Já Tô cheguei vendo, preparada, assim, pode vir. Persistente. Mas eu quebrei o braço no Troféu Brasil, no ano passado, em Bike. dezembro. Então, chegando da transição, eu já tinha descido da bike. Tava naquela de esquerda, esquerda, esquerda. Sapatilha. Correndo, empurrando a bike e eu tava em primeiro, né? Então eu tava muito rápida para fazer o mais rápido possível para tentar manter a posição. E um cara surgiu na minha frente do nada, assim. Eu tava passando numa parte estreita da transição, assim, tinha gente na direita, ele veio da esquerda e para mim foi tipo bater numa parede e cair. Era um cara grande e eu caí com os dois braços para trás, assim. Meu Deus. E senti muita dor, dei uma choradinha, levantei. E foi correr. E fui correr. Nos primeiros... Segurando. Era um short também. Nos primeiros 3 quilômetros, meus dois braços latejavam muito. Aí depois eu meio que esqueci da dor. Cheguei em terceira, chega. eu acho. Nossa. E aí... A conta chega. Aí vamos ver o Depois que eu descobri que eu quebrei o braço. Eu fiz... Do pódio pro hospital. Vamos ali ver, fazer um não, raio-x e então, tal. mas o raio-x não mostrou nada na segunda. Eu falei com o meu ortopedista que eu já ia fazer uma cirurgia na mão no final do ano, porque eu tenho um cisto que me incomoda de vez em quando. E aí falei com ele, e aí não mostrou nada no raio-x que eu fiz na segunda também. Aí na ultrassom mostrou uma fratura no rádio, sem desvio. E aí eu começamos fiquei assim. imobilizada. Aí, enfim, foi uma montanha-russa. Daí eu nem tinha me inscrito pro Ironman, porque eu não sabia o que ia ser, né? E aí, no fim... E quando que você viu essa possibilidade de que não, vai ser real, vai Meu dar? treinador me mostrou isso, né? Eu treino com o Wagner Espadoto e ele me falou assim, olha, dá pra gente fazer. A gente tem tempo, tu tá preparada. Quer dizer, dá pra gente se preparar, né? Isso foi quando? E vamos lá. Isso foi em janeiro. Ah, foi em janeiro. Em janeiro. E aí você continuou treinando o quê? Indoor de bike? Janeiro eu só pedalei indoor. Agora, andando com a Conseguia experiência dele, correr. consegue. Grande Wagner. Wagner foi meu professor antes dele abrir a empresa dele. Ele era estagiário que no legal. Marcos Paulo Reis. Ele é incrível. Era meu sonho treinar com ele. Hoje Legal. eu, aprendo sempre. A gente troca bastante, assim. Eu acho que 90% do meu resultado é ele, assim. Acreditando em mim, passando os treinos da forma que, enfim... E aí, que a nesse Amanda. período ali, só bike indoor, pra Bike não ter indoor, perigo. eu nadava pouco, com um braço só. Aí depois eu descobri que se eu nadasse de palmar, eu não sentia nada. Aí eu escondi isso do meu médico, né? Mas eu nadava Normal. devagarinho daí. E agora tá 100%. Agora Vambora. eu tô 100%. Eu tô sem nadar, na verdade, faz uns dias, por causa do meu tite também. Mas amanhã eu volto. Então cuidado Boa. com a mão, com o pé, né? Assim, ó, Cuidado não, tá com... tudo, o ouvido... Evita escada, evita alguma coisa aí que vai dar... Mas você tem alguma expectativa de tempo, Então, de de tempo, performance, não. de... Mas
Mas a gente tá sonhando com a vaga pra Kona, né? Por isso que eu falei que eu não sei se eu vou pra Cozumel, mesmo tendo a inscrição, porque a ideia é ir pro Mundial. Que demais! Temos chance. Ai, Vamos que ver. bom, que bom, que bom. E A aí, gente vai pela torcer categoria, muito. você já sabe o tempo que você tem que fazer? Pela sua Então, categoria de idade? Alguma coisa? Não sei. Tá. Vou descobrir lá. Mas é que também eu não quero ter Vou me essa divertir, pressão da prova, da tentar vaga, entendeu? Não quero competir Vou dar meu pensando melhor, vou na me vaga. divertir, se der, show. O resultado tem que ser consequência do que eu gosto de fazer, assim, né? Então, Senão eu vou vamos lá pra me Cozumel, divertir, buscar em Cozumel. sofrer e fazer o meu melhor. E vamos ver o que eu vou colher com tudo isso, né? Ah, vai dar certo. Lógico Esse que vai é dar. o- E a Anand entrou como na sua vida? Então, o Luigi apareceu, É. ele e o Telly, pra me levar mais longe, assim, sabe? É muito, muito especial ter eles juntos comigo. Acho que a Anand tem um grande papel aí. Eles vão comigo pro Mundial de Marbella, inclusive. Foi um baita que presente, assim, que veio. E, nossa, eu tô muito feliz. Eu acho que faz todo sentido eles estarem comigo também, porque esse negócio de second hand faz todo sentido no triatlon, né? As minhas Sim. primeiras 3 bicicletas foram usadas. E eu acho que a gente consegue comprar um equipamento melhor por um preço melhor também, né? Do que sair já direto comprando uma bike nova, até porque tu tem que conhecer Sim. o É, esporte, né? a gente falou muito também que às vezes a bike se adapta para uma pessoa e não se adapta É, para outra. exatamente. Tem muita individualidade, né, de cada um. E a gente consegue ir fazendo um upgrade aos poucos, assim, também, né? Porque a Não é gente sentando ali na entende. loja, sentar, gostei. Você vai pedalar não, 1000 quilômetros para falar, não gostei. Aí você compra uma zero, você vai exatamente. desvalorizar. Você compra uma de segunda mão ali, super revisada. Você fala, meu, Procedência procedência tá sempre, ótimo, né? né? Você Porque fala, a curadoria da Anand é Incrível. incrível. E a importância, né, de você saber o que você está comprando. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque bicicleta, a gente tem que estar muito seguro do que a gente está usando de equipamento, assim, né? Eu É acho só a que... vida que tá ali. É. A sua vida tá ali. Exatamente, Pega uma bicicleta que tá com o quadro trincado, alguma coisa solta, você Não, cai. imagina. Não tem. Exatamente. É o principal. Bicicleta, acho que é. E o capacete, realmente, né? juntou a Anand com o Telly ali, isso aí é. Então, não tem erro. Ah. Sério, a curadoria deles é incrível. Isso faz toda a legal. diferença, com certeza. E a sua vida mudou muito? Totalmente. Assim, O esporte transformou, O esporte né? transformou a Porque sua hoje o vida. esporte é praticamente meu trabalho. Eu não sou uma atleta profissional, mas de certa forma o esporte é... E a criação de conteúdo que você faz é exatamente. ligada ao esporte, exato. totalmente. O esporte é a base do meu conteúdo, né? Exato. Porque é E aí, sobre o triatlon. como que isso começou também? Você sentiu a necessidade de falar para as outras pessoas as suas experiências? Foi natural? Como é que foi isso? Foi muito aos poucos, assim, né? Quando eu comecei a correr para minha meia maratona, lá em 2018, Aham. eu comecei a fazer stories meio sem pretensão nenhuma. Mesma coisa para maratona. E depois eu continuei compartilhando um pouquinho de tudo isso, né? Mas era muito informal, né? Até 3 anos atrás, eu acho, que foi um dia que eu já criava conteúdo, mas não com muita frequência, nem com muito profissionalismo, digamos assim. E aí chegou um domingo que eu tava muito triste, que eu ia ter que trabalhar na segunda-feira para fazer uma coisa que eu já não acreditava mais. Foi assim, tipo, caramba. eu tava... E aí, Quando vai contra sabe, o tipo, que a gente desabei, é, assim, né? É eu, muito meu Deus. difícil. Aí eu pedi demissão na segunda-feira. Você falou, não vou fazer. Não vou me quero. demitir, Agora não eu vou quero. gravar. Todo dia eu vou ter que gravar agora. Não vou Não fazer, dá, não acredito no que eu tô fazendo. Mas é Foi muito quando eu vi que, difícil tipo, isso. não fazia sentido pra mim mais o que eu ser tava fazendo. aquilo. Por mais que eu trabalhasse com conteúdo também, eu era gestora de conteúdo, numa agência super legal, assim, só que a forma que eu trabalhava pra mim não fazia sentido. Não conversava mais não. com você. Aí, Corajosa. pedi demissão, levei uns 3 meses pra conseguir sair da agência, porque eles não achavam ninguém pra minha vaga. E eu acho que, na real, eles achavam que eu não ia sair. Ela vai Entendi. desistir Ela vai ali. desistir, tipo, já não, ela vou mudar de volta. ideia, não. Doida, né? Que Vai sair esporte que assim nada, pra né? se jogar no como é que é? conteúdo do nada. E eu tinha 6 mil seguidores na época, não era grande não coisa, era. assim, né? Assim, expressivo, né? Pra internet não, hoje em dia. não exatamente. Aí eu continuei com 2 clientes que eu tinha meus, assim, de social media, pra ter uma leve estabilidade na minha vida. Background, né, também. Porque E comecei a falar com muitas marcas, assim, porque o não eu já tinha, né? E aí comecei a me dedicar muito pro conteúdo. Aí eu fiquei 1 ano e meio, eu acho, com esses meus clientes E você paralelos. que procurava as marcas. Oi, tudo bom? Eu sou ela. Sempre.
E vai que Às vai, vezes é eu ainda isso. faço isso hoje pra algumas marcas que eu quero muito trabalhar, assim, sabe? Que são especiais pra você. E é Mas assim que a isso gente... é a coragem, que a gente né? aparece, né? Eles não vão... Foi o que você falou, um não eu já Não, tenho. é garantido, é. Buscando meu sim, vai que... Exatamente. Hoje tem muita marca que me procura, mas que também tem legal. marcas que eu vou atrás, porque é o que Você acredita a que gente é vai a marca rodando, que né? vai... A gente vai fazendo acontecer. Não dá pra esperar as coisas caírem no nosso colo, assim. E você tem ideia de mais ou menos quantas provas você já fez? Eu Nessa fiz sua trajetória. 7 meio irons, 11 meia maratonas e uma maratona. Agora a prova de 10 e de 5 eu não sei. Pera, Aí já... É. Aí não é nada, assim. Olímpico, ai. acho que eu fiz 1 e short eu fiz 3, talvez. Uma coisa assim. E você fica feliz com os seus resultados. Como é que é a emoção de chegar, assim? Nossa, é indescritível, assim, na verdade, porque a gente sente muito que é difícil colocar em palavras, mas é sempre uma transformação. Independente do resultado de colocação, Do seu digamos tempo, assim. digamos assim. Eu acho que a gente sempre tira muitas lições, a gente sempre aprende muito sobre a gente e a gente sempre aprende muito sobre o esporte, né? O esporte ensina muito. Então, acho que o sentimento, assim, normalmente é realização de ter conseguido... Agora, por exemplo, dessa minha última prova em Brasília, né? Foi... Eu nem acreditava no resultado, assim, tipo... Eu sentia no meu coração, eu escrevi, indo pra Brasília, no avião, eu botei, tô sonhando com um top 3 geral. Já pensou? Escrevi, assim, sabe? Já pensei. E aí, Foi lá. falando com os amigos que estavam lá em Brasília também, eu falei, talvez um top 5 aí também, mas eu não tinha muita noção, eu não tinha nem visto quem estava na isso que eu prova. falo, você não chegou a estudar, deixa eu ver quem é na minha categoria, quem que, Não. putz, como é que estão nas provas. Não. Vou tocar Eu e sabia vambora, da vou fazer Ana meu melhor Rose, ali. da Larissa dela, Fabini, só que aí foi o que eu botei na minha cabeça, tipo, não é sobre as outras... Escrevi isso também, né? Não é sobre as outras competidoras, é sobre mim e sobre a minha prova. Sim. Então, assim, é sobre entregar o melhor que eu posso fazer, porque eu não controlo a prova das outras pessoas, né? Eu controlo o que eu tô fazendo ali agora e como eu lido com tudo que vai acontecendo ao longo da prova, do né? percurso. E aí, E conta pra aí- gente como é que foi. Nossa, quando eu cheguei, eu tava na corrida, né? O meu treinador tava lá também, o Wagner tava num ponto bem bom, que ele via a gente indo e voltando. Ele falou, tá muito bem, tá pegando a primeira colocada da minha categoria, né? Tu tá, não lembro quantos segundos que eu tava atrás, ele disse, mas tu tá correndo muito mais. E aí, na segunda volta, ele falou, tá chegando. Vai, busca, que é teu. Vamos sair com esse troféu de campeã. E na última volta, eu tava entregando tudo, assim. Ele, vai pro teus melhores 10 quilômetros da agora? vida. Você já tava com ela no visual ali, já tinha? Já tinha passado, Ah, já na tinha? última Ah, volta já eu já passou. tinha passado. Eu passei na segunda. Ela que Passei na segunda volta. No final da segunda volta, a gente tava começando a terceira. E aí fui mantendo na frente. Ele falou, olha, quando eu cheguei para os últimos, era pouco mais de 3 quilômetros, eu acho, dali onde ele tava pra chegada. Ele falou, tu tá em terceira geral. Quando ele falou aquilo, eu fiquei, o quê? Sabe, tipo, Mas vou começar eu a não correr agora, né? acreditei. Vamos lá. Aí, nossa, aí eu entreguei tudo que eu tinha e eu E o que cheguei não lá. tinha, vai que vai, né? Entreguei o que eu tinha e o que eu não tinha, exato. Quando eu cheguei lá, encontrei umas amigas, ela falou, olha, tu tá em terceira geral. Tu foi terceira geral. E eu falei, sério, sabe? Tipo, inacreditável. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa que parecia que eu já sabia, sabe? Que, tipo, que eu finalmente consegui entregar a prova que eu queria, que eu merecia, assim, sabe? É o inacreditável Legal. acreditável, né? Aquele impossível possível. Foi tipo a realização de um sonho, assim, né? Acho que inacreditável nesse sentido, assim, do tipo... do quão demais queria muito e agora eu cheguei, sabe? Tipo, é isso mesmo, tô aqui. Foi muito especial. É uma sensação. Muito Próximo especial. do Iron já, né? Então já é mais um gás ali, né? então. Que já dá... O problema foi que eu gastei toda a minha saúde nisso aí, né? E descansou uma Então, semana era e isso que eu ia já... falar. Aí Como que é eu fiquei funciona meio a doente. preparação para as provas e a distância de uma prova para outra, o tempo, né? Essa prova a gente encaixou no calendário, assim, porque Tá. surgiram umas inscrições na TT, que é a assessoria Espadoto, né? E eles tinham 5 inscrições. E eu fui uma das que ganhou uma dessas aí. E aí, a gente encaixou, sei lá, 10 dias antes da prova. Meu treinador falou, não, Caramba. vamos lá, é ótimo fazer um meio Iron antes do Iron agora, até pra te, né, já sentir o ritmo de prova, assim, já...
por mais que não seja o mesmo ritmo, né? De meio Iron e de Ironman. Claro. Mas ia ser uma experiência importante. Só que aí eu fiquei muito mal depois, me caiu a imunidade de uma forma bizarra e eu não consegui dormir bem depois da prova, assim. Eu acho que eu tava com muita adrenalina ainda. E aí foi a parte do sono que eu deixei de lado nessa primeira noite, foi o que me deixou... Negligenciar certas coisas é difícil. E pior que eu não negligenciei, tipo, eu acordei às 1h30 da manhã e eu não você conseguia tentou, dormir. Eu comecei a né? assistir série, comecei a analisar os resultados. Ela foi comecei pra balada, entendeu? Não, ela tentou. Eu simplesmente acordei e não conseguia dormir mais. E aí eu fiquei bem ruim na volta pra São Paulo. E aí agora, enfim, tá encaixando de novo. E a sua família nisso tudo? Então eu moro aqui sozinha, né? Minha família toda é do porque sul. você é do sul? Exato. Aham. Meu pai e minha madrasta vão ir acompanhar a prova comigo lá em Florianópolis agora. Estão super empolgados. Mas eles super apoiam, assim, Mas sabe? eles já acompanharam outras provas? Minha mãe acompanhou meia maratona já e um olímpico, na verdade, em Santos. E o meu minha pai. cidade! Eu adoro competir lá. O Troféu Brasil é muito legal. É tradicional. E o meu pai e minha madrasta também já foram comigo para a meia maratona de Buenos Aires e para o meio Iron de São Paulo ano passado. Eles estavam aqui também. E eles correm, não? O meu pai corria quando ele era jovem. Inclusive, fez competições e tudo. Caramba, aí depois ele aí. parou. Aí ano passado, quando ele veio para São Paulo, ele fez alguns treinos comigo. Mas agora ele tá com o joelho machucado, tá recuperando, assim. Enfim, voltando Falando lesão, joelho. Eu entendo bem de joelho. Mas a minha mãe começou a treinar corrida. Já fez duas provas, eu acho, esse ano. Ah, De fez 5K. prova? Não, tava falando tá assim. super animada. Eu tinha falado corrida. Você participa, freestyle, assim, só por diversão. Mas não, ela vai fazer Que legal. as provinhas lá na cidade dela. Viajou, inclusive, para uma outra cidade para fazer 5K. Vou fazer a minha provinha aqui. Leva a torcida e tudo. Vai minha tia torcer, as amigas dela. Muito legal. E aí, agora que você vai fazer em junho o Iron, você vai quando pra lá? Eu vou na quarta. Pra conhecer. Conhecer o lugar já conhece, né? Mas é importante pra gente já ir testando equipamento por lá, né? Já fazer uns treinos com a assessoria por lá também, já nadar no mar. Então, o que você acha que é fundamental, assim, antes da prova, pra você se preparar pra ela? Eu acho que ter paz, não se estressar. Esse é o fundamental, sabe? Tipo, tá com a cabeça tranquila. Se conseguir isso, já tá... Tipo, saber que a bike tá montada, que tá tudo certo, saber que você sabe, já fez tipo, já tá tudo organizado, que tu não tem que acordar de madrugada. Tipo, pra mim é cuidar do sono, Comer cuidar bem, da alimentação, beber hidratação. muita água e não me estressar com nada. Esse é o fundamental, assim, sabe? Tipo, tá isso. tudo bem. É isso. É assim, ó. Aqui, ó, relax. Ficar zen. Não, Porque dá tudo uma é dica energia, pra né? ela. Não tem isso. Não inventa de Não, pegar não escada, diga. só elevador. Até não por queda, até pra não cansar, né? Não tem porquê, é um andar. Vamos esperar o elevador, que normalmente tem fila, mas espera. Deixa, né? Perna pra cima na véspera. Perna pra cima, né? É isso aí. Não tem jeito. É isso. E controlar a ansiedade. Esse é o difícil. Esse é Dormir difícil, sábado pra né? domingo. Como é que é a cabeça? Fica... Você fica a mil, né? Pensando, minha prova. Não dorme. Você pode deitar que você não vai dormir. Dorme mal, acorda. Eu normalmente durmo. Você dorme? Assim, depende. É que nunca fiz um Ironman, né? As outras provas eu já sei como é. Eu escrevo tudo que vai acontecer. Então, você tem esse costume de escrever? Então, as suas metas? Eu faço a visualização das provas nas notas do telefone, né? Aí eu escrevo no telefone mesmo. Mas eu tenho, tipo, acordei tal hora, fiz o meu café da manhã como sempre, não sei o que, saí de casa tal hora, cheguei cedo na transição pra fazer tudo com calma. Eu escrevo tudo que vai acontecer no meu dia, porque depois eu não tenho surpresa nenhuma, sabe? Você escreve antes de acontecer, Tudo. você escreve como vai acontecer. Aí eu chego lá e eu já sei o que Até o bom, que checklist pra você ver o que você vai deixar na bike, né? Você deixa na Pego as véspera garrafinhas, lá, não sei o que, não esqueço do gel que tá nananã. Eu faço, eu preciso disso, sabe? Pra eu saber o que vai acontecer. E é bom, que se você esquecer que seja um gel, Não, já, pode já. comprometer a tua Super, prova. Pode não, mas a Eu deixo chance é grande. post-it sempre, tipo, pegar garrafinha de água na porta, bem na altura do olho, assim, sabe? Não, mas é importante de Mas você essa escrever parte da e meio que visualização, visualizar porque eu escrevo e até como eu vou me sentir, então, sabe? isso que eu tava Tipo, falando. tô tranquila, não sei o quê, cheguei, me posicionei pra natação, já sei o que eu tenho que fazer, nananã.
Aí escrevo como que eu tô me sentindo quando eu sair da água, durante a natação também. Tipo, tô contando braçada, tô mantendo a técnica, nananã. Eu sou muito detalhista nessa parte. E pra mim é uma coisa que faz toda a diferença, assim, Você sabe? realmente descreve como vai ser a sua sensação antes de fazer a prova. Cara, isso é muito legal. É demais. Pra mim, foi uma coisa que virou uma chavezinha, assim, quando eu comecei a fazer isso, sabe? Porque que é a visualização da coisa mesmo. Eu fiz um coaching antes de uma prova de São Paulo, em 2023, que eu adorei e aprendi muito com ele. E ano passado eu fiz um acompanhamento com uma psicóloga do esporte também, para alinhar todas essas questões, assim. Porque a gente precisa estar muito seguro de tudo que vai acontecer, assim, né? A gente não tem muita chance para errar. E, ao mesmo tempo, quando a gente erra, a gente tem que saber contornar de uma forma... E aí, isso tudo que você pensa antes, na prova, você tá nadando, você tá lembrando tudo e pondo a cabeça dela para aquilo que ela escreveu. Exatamente. Faz e diferença. Os seus seguidores te apoiam? Como é que eles são? Eles são engajados muito, nisso? Tá todo mundo torcendo. Todo tipo mundo assim, torcendo um monte. Agora eu lancei... Sobre a prova de São Paulo do ano passado, eu lancei um documentário que começou ontem no YouTube, agora tá saindo o 2º episódio já. Conta mais. E a galera tá abraçando muito essa ideia, sabe? E já volta de novo com essa intensidade de prova, assim, sabe? Pra carregar as energias, assim, pro Iron. Porque eu me alimento de fazer muito. Esse tipo de conteúdo como se fosse... É uma série mesmo? É uma série de 3 episódios esse. Um pré-prova, um durante... E um pós. Não, são 2 pré... E um meio que durante e pós, assim. Tá. Mas a ideia é fazer pra Floripa também. E eu me alimento muito, assim, dessa energia da galera que me segue, assim, sabe? Porque eu tenho uma comunidade muito legal. Esses dias me perguntaram se eu tinha muitos haters e tal. Eu falei, cara, incrivelmente... Tô tranquilo. Meu, eu sou muito, muito, muito bem acolhida, assim, sabe? Isso é muito especial, na verdade. Porque, querendo ou não, tem gente que achando que tá atrás da tela... falando com alguém pode tudo, assim, sabe? Esquece que tem uma pessoa do outro lado. É muito difícil. Já aconteceu algumas vezes, obviamente, mas não é... A gente vê muito, né? A gente esquece que é um ser humano que tá ali, que tá tentando fazer o seu melhor, né? Exatamente. Ninguém tá ali pra... E a pessoa se blinda pela tela do celular, né? Sim. Vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Bora. A primeira coisa que aparecer na sua cabeça, que vier, você fala. Tá. Fechado? Combinado. Esporte. Número 1, um esporte. Triatlon. Uma conquista. Brasília. Uma frustração. Uma frustração. Ter Talvez me lesionado antes do meu exato, eu ia primeiro falar Iron. essa. Que você começou indo. Um momento inesquecível. Top 3 em Brasília. Sua prova preferida. Brasília. O day off pra você é como? Ai, a gente não tem muito day off, né? Mas assim, vou tirar uma semana de férias depois do Iron. Aí vai ser aproveitando muito com a minha família e com as minhas amigas. E o melhor pré-treino? Pão com banana, pasta de amendoim, cappuccino. Quanto tempo antes isso? Então 1 hora mais ou menos, né? Pra 40 dar minutos. Mas eu como muito no pré-treino. Você tem alguma superstição, alguma mania pra fazer antes da prova? A visualização. É sempre antes. Mas de manhã ou tipo assim, logo de manhã eu leio, né? Eu leio mais uma vez. Eu leio pela 30ª vez de manhã. Você prepara antes, aí no dia da prova, antes da prova, você lê o que você escreveu. Indo pra prova, assim, tipo, no você tá carro, sempre eu lendo. tô... várias vezes. Eu não escrevi ainda do Iron, tenho que escrever agora. Um ídolo. O Vinhal. E o Ive no esporte é? Alegria. Ai, já parece Legal, mesmo. Ela é como você contagiante, assim, da vontade de estar junto com você e fazer a prova também. Essa que é verdade. Você passa isso, essa felicidade de estar correndo, de estar fazendo as provas, enfim. É que realmente isso é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça quando eu tô competindo, é tipo, tô fazendo o que eu amo, sabe? Tô aqui porque eu quero. Tô aqui porque eu quero, e é 1 quilômetro de cada vez, e eu vou aproveitar cada um deles, porque eu tô fazendo o que eu queria estar fazendo, assim, sabe? Tipo, eu treinei pra vir pra cá, pra aproveitar essa prova. Cada um dos quilômetros que ela tem. É isso. Vou ter muitos quilômetros pra aproveitar. Tem muitos quilômetros. Então ela vai aproveitar bastante. O que não vai faltar vai ser aproveitamento. O treino não é? que você sofre, né? A prova é pra você ir colocar em prática e se divertir, né? Exatamente. O resultado vem, né? E o esporte transformou a sua vida. Se você pudesse falar isso pras pessoas, assim... Alguma frase que te motiva ou alguma coisa que aconteceu na sua vida e que você fala, puxa, isso vai servir pro outro também. Eu acho que o esporte faz a gente acreditar muito na gente, assim, sabe? E faz a gente ver que a gente não tem limite.
Que se a gente se dedicar e acreditar e fazer a nossa parte, o resultado é consequência de tudo isso, né? Então, é sobre isso. Então, muito boa sorte. A gente vai torcer pra caramba. Sucesso, Nossa, a gente vai torcer muito pra você. Obrigada. Depois volte pra contar os resultados. Depois a gente vem aqui falar Vamos sobre a falar prova, Exato. se tudo der Conquista certo. E a série, eu vou querer assistir, vou acompanhar. Combinado. Pra saber como é que foi. Vai ser demais. Muito obrigada mesmo Obrigado. por estar pelo convite, aqui. Foi adorei muito esse legal. bate-papo. Obrigado. Foi muito legal. Obrigada Feliz mesmo. demais. Gente, Beijo. um beijo pra vocês. Tchau, Tchau. tchau. Até a próxima.